A história brasileira tem uma forte, inegável, muitas vezes decisiva participação dos militares na política. É claro que na primeira metade do século XIX, esse era um fenômeno muito mais dos países vizinhos, né? Com exceção das Guianas, todos os outros países sul-americanos estavam formalmente livres dos colonizadores antes de 1830. No caso do Uruguai é uma história muito à parte, porque ao fim o colonizador era o Brasil. O Brasil tornou-se colonizador. Na independência formal que você encontra, ao lado de Espanha, Portugal, você vai encontrar o Brasil. Mas é um caso à parte, não é exatamente essa a história. Mas em 28, o Uruguai fechava esse ciclo, que teve Argentina, Chile, o Brasil, a Colômbia, Bolívia, e também o processo é diferente, né? Afinal de contas, houve a participação de muita gente oriunda do colonizador na independência da Argentina, na independência do Chile, na independência dos países do norte da América do Sul, ou seja, Bolívia, Colômbia, Venezuela, a formação da Gran Colômbia, Bolívar, Sucre, o trabalho desses libertadores, José Martí, O'Higgins, e com repúblicas decorrendo desses movimentos de independência. E com uma forte participação nos primeiros governos dos militares, ou seja, dos exércitos que foram formados em movimentos de independência. O Brasil não. O Brasil tem um processo de independência peculiaríssimo. Afinal, ele é declarado pelo maior representante do colonizador, aquele que logo depois seria chamado a Portugal para antecipar a sua ascensão ao trono português. E, além disso, com uma participação interessada e interesseira do Império Britânico, que julgava que o Brasil, por suas riquezas, por sua capacidade de produzir riqueza, e pelo fato de que, pouco antes da declaração da independência, viveu um período em que dividia a coroa, dividia o reino com Lisboa, que o Brasil teria condições muito mais favoráveis de assumir a dívida de Portugal com o Império Britânico do que Portugal isoladamente. A Inglaterra apoia fortemente o processo de independência e já inicia o processo de endividamento do Brasil independente, porque já havia dívidas acumuladas aqui, inclusive a socialização de dívidas privadas, né, de dívidas particulares. Mas os militares tiveram, nos outros países, de dominador, né? Sai da Espanha e cai nas garras dos Estados Unidos, que inclusive colocam na nova Constituição cubana um artigo prevendo que os Estados Unidos tinham direito de intervenções militares na ilha sempre que julgassem necessário. Isso está naquela primeira Constituição de Cuba independente, formalmente independente. Na América do Sul, os militares ganharam prestígio, presidentes militares eram a norma, e o Brasil seguia monárquico, independente, mas monárquico. Dom Pedro I foi para Portugal, morreu. O garoto, menino, Dom Pedro II, convive ali com os regentes,
com a tutela, tem sua maioridade antecipada para buscar a pacificação do país, a presença do rei como capaz de pacificar, de impor autoridade e respeito, e isso ocorreu. Houve uma redução considerável nos levantes que foram se espraiando na década de 30 do século XIX. Isso começa a mudar no Brasil com a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela não só representa uma nova fase nas forças brasileiras, já havia forças, mas a Constituição, como exército, como instituição, ela decorre da Guerra do Paraguai. E é um período em que a maioria dos brasileiros não sabia ler e escrever. Isso era comum na maioria dos países, inclusive em países europeus. Principalmente nos que não eram protestantes, porque nos países majoritariamente protestantes, a alfabetização foi incentivada para que as pessoas lessem a Bíblia. E isso ocorreu com formação de grandes escolas, de universidades ensinando grego e hebraico para que as pessoas pudessem ler no original, além da alfabetização das massas para a leitura da Bíblia. Mas fora dos países protestantes, mesmo na Europa, ainda havia contingentes significativos de analfabetos. E no Brasil, como em muitos países, para quem era pobre, porque o rico, o filho tinha instrução particular de bons professores que vinham de fora, né? Vinham da França, vinham da Itália, vinham da Inglaterra, vinham da Espanha, ou então os filhos eram mandados para a Europa, para que estudassem na Europa. Agora, isso era para uma minoria ínfima, como ainda é, né? A maioria das pessoas não tinha recurso para isso. E havia duas maneiras da pessoa ganhar instrução. Não ser alfabetizada, isso é outra coisa. A alfabetização muitas vezes ocorria em casa, tinha alguém ali que sabia ler e escrever e ensinando os demais. Ou alguém era contratado para isso, ou havia o embrião do que depois se institucionaliza como escola pública. Mas a instrução, ou seja, não só aprender a distinguir as letras e assinar o nome, a instrução, o avanço nos estudos, a conquista de conhecimento, para os pobres, só era possível ou no seminário ou no exército. Só. Não havia alternativa. Tanto que as escolas militares tiveram um grande papel na capacidade de instruir as pessoas que não tinham recursos para buscarem em instituições particulares. E também os seminários. Né? E os militares passaram a ser, portanto, também uma categoria de instruídos em relação à média da população. E houve muito contato com ideias republicanas, europeias. E havia uma influência, mesmo para os militares da segunda metade do século XIX, ainda havia a influência da enorme sombra histórica de Napoleão Bonaparte. Ideias napoleônicas, aliás, o Bolívar, esse viveu o período napoleônico e viveu mais 15 anos, em torno disso, depois que Napoleão morreu, foi fortemente influenciado pelo que significava a figura de Napoleão. E ao mesmo tempo, embora Napoleão desse uma banana para as preocupações republicanas, né? Ele, na verdade, se autocoroa e torna-se o novo imperador. Se Luís XIV, de fato, disse o Estado sou eu, Napoleão poderia ter dito a revolução sou eu, ou eu sou a revolução. Mas, porque aqueles que haviam feito a Revolução de 1789 já estavam mortos, enterrados ou afastados da política. E muitos mortos pela própria Revolução com a guilhotina, né? Naquele movimento febril
absolutamente alucinado e que produz o período do terror. Mas as ideias napoleônicas e, ao mesmo tempo, as ideias republicanas se alastravam entre os militares no mundo. No mundo. Na Rússia, na Alemanha, na Áustria. Tanto que houve muitas defecções nas forças por conta de ideais republicanos, onde ainda havia monarquias fortes. E no Brasil, os militares, em grande medida, aderem às ideias republicanas. E o golpe que derruba a monarquia e estabelece a república é um golpe militar. É uma quartelada. Uma quartelada no Rio de Janeiro, com apoio em alguns estados-chave. Mas, não por acaso, os dois primeiros presidentes eram militares. Deodoro, que, aliás, foi muito mais pela defesa da corporação que ele aceita e proclama a República. Ele achava que entre o Brasil, sua história, sua Constituição e a República havia uma incompatibilidade que não tinha solução. Uma incompatibilidade permanente. Ou liderar o movimento pelo apelo dos seus companheiros de farda. E tornou-se o primeiro presidente daquela nova república. Ele renuncia em meio às crises já de início de república e vem o vice Floriano, que a rigor não deveria ter assumido pelo tempo já decorrido. Eleições deveriam ter sido convocadas. Floriano já é o primeiro, já é o golpe dentro do golpe. Floriano, outro militar, e o primeiro presidente civil é Prudente de Moraes. Só que, com a tutela militar presente, até porque havia revoltas estourando aqui e acolá, ou seja, o apoio dos militares, até em embates com o parlamento, esse apoio era fundamental para os governos civis. Há governantes militares eleitos, porque tinham presença na política, tinham prestígio, e o voto era da elite. Né? Mulher não votava, analfabeto não votava, num país de uma multidão de analfabetos. Mas, no governo, já nos anos 20, do Arthur Bernardes, ali você tem fortes choques entre o executivo e os militares, os quartéis, e um descontentamento imenso nas bases militares. Soldados, cabos, sargentos, tenentes e capitães. E o alto oficialato, também descontente, mas tentando evitar um levante. Mas o levante ocorre. Aliás, alguns levantes ocorrem. É daí que nasce o movimento tenentista, é daí que nasce a Coluna Prestes. São movimentos militares. Ao mesmo tempo em que os militares eram fundamentais na tutela do governo, era de dentro dos quartéis que saía a principal força de oposição ao governo. E é o movimento tenentista que vai dar uma base para Getúlio Vargas, que, enquanto deputado, ele que foi militar por um breve período, mas enquanto deputado, defendeu a punição severa aos insurgentes. Mas depois foi ministro, um ministro bem avaliado, deixa o governo para ser governador. E havia ainda uma insatisfação com o domínio de São Paulo e Minas e com a oligarquia rural. A oligarquia rural
era vista por esses militares que tinham instrução. Era uma das poucas instituições que democratizava a instrução. Eles viam essa oligarquia rural como o grande impedimento à modernização do Brasil, à industrialização do Brasil, algo que eles trouxeram como ideal desde o século XIX, influenciados por ideias republicanas e, ao mesmo tempo, ainda alimentados pela sombra histórica de Napoleão. O militar que virou imperador. O militar que virou imperador de meio mundo. Que virou lenda como chefe militar, como pensador de guerras. Ele não era apenas alguém que cumpria bem as teorias de guerra. Ele revolucionou teorias de guerra. E essa modernização se chocava, na opinião dos militares, com a oligarquia rural que governava o Brasil. Isso fez com que Washington Luiz seja deposto, não por Getúlio, mas pelo comando militar. Pelo mais alto comando militar. E Getúlio só consegue apear do cavalo e assumir o governo a convite desses militares. Mas ele próprio com o apoio daquela base militar que formou o movimento tenentista, que era um movimento de tenentes e capitães, e que gerou um fenômeno histórico, de relevância histórica, que foi a Coluna Prestes. E aí ela rompe. Prestes não apoia Getúlio, aliás, ele sai do Brasil ainda na fuga, vai para a Bolívia, vai à Argentina, começa a estudar, tem contato com as ideias marxistas, vai para a União Soviética, adere ao marxismo, volta ao Brasil clandestinamente, e quando há um movimento contra o governo Getúlio, que já tinha claras marcas e características fascistas, a chamada Intentona de 35 é um movimento militar. Claro, teve apoio ali da aliança política, teve apoio de intelectuais, mas a expressão visível e armada era militar. Onde, de fato, o poder foi tomado. Conseguiram ficar com ele pouquíssimo tempo. Mas foi em Natal. Quem fez isso? Os militares. Quem se levantou na capital, no Rio de Janeiro? Os militares. E a repressão feita por militares. E como o ministro da Guerra não queria reprimir sua gente, quem faz isso é o Dutra. Aí o Dutra ganha prestígio com o Getúlio. E os militares participam no governo de Getúlio da estrutura de repressão que incluía tortura, deportações, prisões ilegais. Bom, quem quiser conhecer essa história e ao mesmo tempo ler uma obra de arte, ler um gênio, é só ler Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. Além de ler altíssima literatura, um negócio do nível de Tolstói, ali você vê o que era a repressão no governo de Getúlio Vargas. E a ilegalidade dessa repressão. Já era uma ditadura, mas ela será complementada, ela será institucionalizada, oficializada, por pressão dos militares. Os mesmos que reprimiram seus colegas de farda durante a intentona. Dutra, Góes Monteiro, e dizem para Getúlio: nós vamos fechar o parlamento, nós vamos atrelar o judiciário aos nossos interesses. Isso será com você ou contra você? E foi com Getúlio. Mas esses mesmos militares
vindo a Segunda Guerra, aquele incômodo de ter um Estado que há pouco tempo dava piscadelas para o fascismo, que mandou Olga Benário para Hitler, agora participando junto com os aliados da guerra contra o Eixo. E o Getúlio começa então a relaxar a ditadura interna, porque a incompatibilidade era visível, e os militares decidem que estava esgotado o tempo de Getúlio e o removem do poder. Os mesmos que com ele deram o golpe em 1937 no Estado Novo. O golpe dentro de um regime que já era ditatorial e que amplia, institucionaliza a ditadura, mas que já existia, ditadura que já existia. Os mesmos militares, com a Constituição Liberal pós-Getúlio, uma Constituição realmente de espírito liberal em muitos pontos. É quando Prestes é eleito senador, Marighella é eleito deputado pela Bahia. Esses mesmos militares passam a exigir do governo e de vários parlamentares que o Partido Comunista fosse relançado na clandestinidade, fosse proibido. Isso aconteceu dentro do parlamento. Foi um golpe dentro do parlamento. Ao contrário do que pensa o Luiz Fux, há várias maneiras de um golpe ser feito, ser dado, ser aplicado. Como se viu em 1937, não foi a derrubada do governo que caracterizou o golpe, mas foi um golpe dado pelo governo, inclusive, com as Forças Armadas. E, nesse movimento seguinte, dentro da Constituinte, há o golpe dentro do parlamento, contra a própria ideia de representação popular, já que todos que estavam ali foram eleitos. E lá vai Marighella para a clandestinidade, lá vai Prestes para a clandestinidade. Aliás, a vida do Marighella foi quase inteiramente na clandestinidade, com esse breve período. E com a infância, porque mesmo na juventude ele já foi preso por ações políticas. E Getúlio volta depois, eleito. Mas volta diferente. Já não é um Getúlio de traços nitidamente fascistas, mas um Getúlio exclusivamente trabalhista e reformista. E João Goulart passa a ocupar um papel chave nessas ideias reformistas. Os empresários se levantam, a ideia de dobrar o salário mínimo era considerada inaceitável. Surgem denúncias de corrupção. Há o episódio do Gregório Fortunato contra o Lacerda, a tentativa de assassinar o Lacerda, e que mata, que resulta na morte de um oficial da aeronáutica que protegia o Lacerda e que era amigo do Lacerda. O próprio Lacerda depois disse que Getúlio não sabia, tanto que mais tarde ele vai falar da volta dos Fortunatos, né? Mas o fato é, denúncia de corrupção, a crise desencadeada pelo tiro em Lacerda e que mata um oficial da aeronáutica, a insatisfação do capital com as iniciativas de Getúlio, iniciativas trabalhistas, e a insatisfação do capital estrangeiro com as ideias nacionalistas de Getúlio. E, como sempre, as Forças Armadas foram usadas para expressarem essas insatisfações. E o ultimato é dado: saia ou nós tiraremos você. Getúlio decide que não ocorreria nenhuma coisa nem outra e tira a vida, tira a própria vida. Vem a eleição, e antes disso há um movimento contra o Café Filho, um movimento para impedir a eleição, depois um movimento para impedir a posse do Juscelino,
Mas em novembro de 55 há um contragolpe também dado pelos militares, ou seja, por lote. Aí foi um choque entre forças diferentes dentro das Forças Armadas. 4 horas. E já havia a divisão, isso vem principalmente com a Segunda Guerra, com a influência dos Estados Unidos, dos americanófilos dentro das Forças Armadas e os nacionalistas. Tentam derrubar o Juscelino em 56, tentam em 59. Juscelino termina o mandato, Jânio assume e renuncia, em 7 meses faz isso. E aí os militares tomam o poder de João Goulart em 64. Então, é uma história. A proclamação da República, a formação de oposição consistente ao governo, com o tenentismo e a coluna Prestes, o golpe de 30, o aprofundamento do golpe e da ditadura em 37, a derrubada de Getúlio em 45, a proibição do Partido Comunista e a perda de mandato dos que haviam sido eleitos para a Assembleia Constituinte, a pressão para que Getúlio renunciasse e que o levou ao suicídio, o ataque contra a posse de Juscelino, mas ao mesmo tempo a defesa, o contragolpe, tudo feito por militares, de um lado e de outro, na oposição e na situação, no golpe e no contragolpe, na tentativa depois de derrubar Juscelino 1, 2 vezes. Não por acaso o golpe de 64 vem acompanhado de uma série de punições a militares, inclusive ao lote. E um esmagamento lento dos grupos nacionalistas, embora alguém que participou do golpe, que apoiou o golpe, mas que tinha uma formação dessa base nacionalista das Forças Armadas, chegou à presidência, que foi o Geisel. E a Constituição tentou ser o fim dessa tutela permanente, presente, ano após ano na história da República Brasileira. Desde o seu nascedouro, desde a sua gênese, desde o golpe que derrubou a monarquia. Os militares estão presentes em cada momento da história política brasileira até 88. Inclusive já com o governo Sarney. Pós-civilização do poder, no sentido de voltar aos civis. Mas claramente o problema não desapareceu. A ideia da tutela e vínculos com partes do capital nacional, partes do capital internacional que tentam usar as Forças Armadas sempre que pretendem uma solução de força para que seus interesses sejam atendidos. E por fim, o julgamento. Ontem, seu desfecho. E a pergunta que fica é se o ineditismo do julgamento, a punição a generais, 4 estrelas, não é a punição ao cabo e ao soldado, mas a generais, 4 estrelas, se isso será um ponto de inflexão nessa história. Um novo parâmetro, um novo paradigma, um ponto de inflexão. Inclusive dentro dos quartéis. A visão de que o que aconteceu antes na história e nessa relação entre militares e política ficou na história. Ou se não. Ou se o julgamento, embora produza efeitos, vários, mas se ele não será capaz de ter como resultado o ato de debelar essa mentalidade tutelar, intervencionista e muitas vezes golpista